Oi, meus amores. Tudo bem? Minha gente. Boa tarde, excelente tarde para você. Estamos chegando, hein? Ao vivo em mais um Entre Família, da nossa família para sua família. Aquele aconchego. A gente chega assim, ó, chegando. Aí tem alguém que chega super na dele, esperando a hora. Eu gosto de curtir os boa tardes que você fala, porque você fala, minha gente, eu fico aqui, ai, que legal, né? Muito bom, mas eu quero falar com você também. Você pra mim também é minha gente, também é meus amores. Meus amores. E muito boa tarde pra você também. Na verdade, eu tava me segurando aqui pra falar que a Darlene entrou combinando com o sofá, mas ela odeia que fala isso. Não, mas é porque não tem a ver esta cor ser aquela. Eu não tô vestida de sofá. É porque você é mulher, você enxerga 12 cores. Ah, então tá. Fale da sua deficiência. Muitos no planeta compartilham. Meus amores, deixa eu ler pra vocês aqui um texto. Diz assim, ó, alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomam. Pensa num curso danado, difícil. E agora? Mas bom demais, tá? Não vamos falar mal de casamento aqui, não. Mas a história que hoje a gente quer falar de quando muitas vezes no casamento se perde o interesse. Né? O interesse sexual mesmo, pelo cônjuge. Nunca nessa vida se diplomam, mas não ficam igual estavam quando se matricularam. Tem que melhorar, verdade. Não vale dizer, eu te amo como te amava lá no começo e tal. Não. O amor tem que aumentar, tem que crescer. Exato. Né? Mas não pode dizer assim, tô diplomado, acabou. Aí você baixa a guarda e deixa a vida levar. Tem muita gente por aí falou que diplomou, agora mudou de curso. Aí vou fazer uma aposta. Aí tá reprovado, Pois é, esse é o assunto de hoje, hein? Assunto muito bom pra gente poder conversar, falar sobre perdi o interesse pelo meu cônjuge, e agora? O que eu faço, hein? Parte pra outro, termina ou não? Tem... Como é que a gente reacende a chama, o interesse? A convidada de hoje, quem é, Aleixo? Apresenta pra gente. Eliane Lima, que está... Não, é Melo. Onde você achou o Lima? É porque é a versão de Melo. Eu vou começar de novo. Fala, vai de novo. Quem que está com a gente hoje, Aleixo? Eliane Melo, que está aqui conosco, que tem desenvolvido um ministério maravilhoso, aconselhando casais. E aqui ela vai responder as nossas perguntas e a sua também, viu? Também conhecida para os íntimos de Eliane Lima, mas o nome técnico é Melo. Nada a ver. Tem também criamos agora, claro. Isso é o melhor, gente. O bom de fazer um programa ao vivo, à vontade, entre amigos, é fazer disso tudo uma brincadeira. Outro ficaria constrangido assim, desculpa, não sei nem porque eu nasci. Não, Chamaram de Darlene pra mim no sábado. E você trabalha com a Darlene, Não, e ela disse que me ama. Fica à vontade, pode chamar de Darlene. Eu adoro você, Darlene. Não perca um programa, Darlene. Isso é bom porque eu me sinto acolhido também. É mesmo, abdominal. Abdominal. Tem gente que passa, eu gosto muito daquele menino. Como é que é o nome dele mesmo, né, Josi? Tem gente que passa assim, aquele menino ali, eu gosto dele, como é que é o nome dele? Sim, acontece, viu? Eu amo o Abinal, gosto de assistir ele. Mas como que é o nome dele? Aí eu, Abinal? Já que está com você a bola, minha amiga, quais são as manchetes do hashtag de hoje? O bom é que meu nome ninguém erra, né? É difícil outra Josemara. Eu chamo de Mai pra não errar, só que às vezes eu confundo. Eu chamo a Maíra, nossa diretora Mai, e aí ela é Josemara Mai, sobrenome, eu ponho tudo Mai. Eu descobri que se unir Josemara, da função lá da produção, a Tati, que também da produção, e a Maíra, se unir, forma o meu nome, Josemara Tatiana Mai. Olha isso. Se errar o nome de uma das três na Josi, tá tudo certo. E isso já entra até como notícia do hashtag. Como notícia no hashtag. Não será hoje, mas eu vou trazer mais evidências pra vocês. Mas, gente, agora aqui no nosso momento, eu vou falar... Você viu isso? Não. Olha, estou impressionada. Viu só? Uma vez, pastor, colocaram uma lista. Aí eu coloquei Josemara. Aí a Tati colocou o nome dela. Aí eu falei, vai, Maíra, coloca a Maíra. Pra fechar certinho a sequência, viu? Só era pra trabalhar no Entre Família mesmo. Pessoal aí de casa, é só um momento piadas internas, tá? Mas a gente segue agora com o programa. Não é notícia, gente. Não é. É uma novidade, algo além, né? Mas não é a notícia de hoje. Hoje no Momento Hashtag eu vou mostrar pra vocês a moeda comemorativa para os 30 anos do Plano Real. Também vou falar a respeito da Anatel, que tem algumas medidas aí contra golpes e fraudes em ligações. Interessante, né?
Mas isso eu só conto no nosso momento hashtag. E por fim, alguns dados sobre o assunto de hoje que é tão importante e necessário, né, gente? Mas tudo isso a gente conversa depois, tá? Excelente, bom demais, hein? Então faz o seguinte, fica coladinho com a gente, não sai daí, apenas 30 segundos e a gente já tá de volta. Então, minha gente, o seu programa amado no ar e, como sempre, logo no comecinho do programa, aquele convite para você interagir com a gente. Deixa aí o nosso WhatsApp sempre entre os seus... dá para marcar como favorito? Não sei, põe fixa lá. Isso, mandou a primeira mensagem, você já fixa. Fixa, meus amiguinhos. Entre família, tá? Entre família. Falei consultório? Falou. Foi? Você nem percebeu, né, Liz? Eu já esperava que você falasse assim. Então, O dia que você falar entre família, eu vou falar, tem alguma coisa errada com ela. Ela não Tá tá gostando bem. mais desse Tá programa bem. do que daquele. É verdade. Meus amores, pergunta do dia, então, para você interagir com a gente. Manda ver, Abinal. Manda ver, pergunta do dia é a seguinte, ó. Já anota o WhatsApp e manda pra gente. Quais as suas dificuldades para manter o amor vivo no seu casamento? O amor, o relacionamento, né? Aquele Qual a interesse dificuldade? Tá trabalhando uns pelos muito? outros. Pois é. Estão Compartilha com a gente. afastados. Manda aqui no nosso WhatsApp, porque o tema de hoje, para você que acabou de chegar, o tema de hoje é justamente esse. Perdi o interesse pelo meu cônjuge. E agora, o que eu faço, hein? E ligado a isso, quais são as dificuldades para manter viva essa chama do amor aí dentro do casamento? Hein? O interesse um pelo outro. O que você tem feito? Conta pra gente. Compartilha. Pode ajudar outros também, tá bom? Tem coisa chegando aí, né, da junção da produção toda num conceito. Não é mais um nome. É uma marca. É um conceito do Entre Família, Josemara, Mai. É a junção de tudo ali, ó. Josemara Tatiana Mai. E juntou todo mundo. É uma pessoa E que olha, é eu um quero- elo. Já que estamos falando do hashtag, chegando o momento hashtag, lembrar que o Lucas Nascimento foi ao Rio Grande do Sul produzir uma série de matérias, reportagens, para exibirmos aqui em programas muito especiais, contando um pouco da realidade de lá após aquela tragédia que nós em todo o Brasil acontecemos. Vem coisa boa por aí também. Mas tem sido uma delícia também ter aqui a Josemara Mai todos os dias. Roda a vinheta. Ele tá esperando falar, né? Você viu o poder da sua fala, pastor? Tava esperando a sua fala para chamar. Outra não. Nossa, outra não você serviu. viu. A hora que eu ia dizer assim, Olha. aí a Darleide pegou. E daí ela, assim, assumiu, né, a responsabilidade de chamar a vida. Mas ninguém acreditou, né? Quem acreditou? Foi tão automático, direto ali, Acho que até todos eu ficaram assim, eu não acredito que a Darlene chamou a vinheta. Era para o pastor chamar. Aí voltou e ficou. Fala, chama, pastor. Ficou. A gente vai acertando isso aí. Tá certo, isso aí, gente. Uma vez de cada um para não ter briga, né? Isso aí. Olha só, o Banco Central lançou uma nova moeda de R$1 em comemoração aos 30 anos do Plano Real. Ainda neste ano, entrarão em circulação 137 milhões de moedas de R$1, sendo 45 milhões delas comemorativas. Confere comigo aqui na tela essa nova moeda, viu? Vai aparecer aqui para você, a tela cheia para você já entender as diferenças. Gente, a diferença está na borda, que aparece, pode estar subindo, que trará as inscrições 30 anos do Real, 1994, tracinho 2024 e Brasil. No verso, ela mantém um design tradicional com a imagem de uma esfera sobreposta por faixas e a constelação do Cruzeiro do Sul, simbolizando a bandeira nacional. Assim, o valor de face R$1 e do ano 2024 completam a composição. E só para contextualizar aqui, o Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil nos anos 90, com o objetivo de combater a inflação e, assim, a substituição do Cruzeiro Real pelo Real, moeda que circula até os dias de hoje. Eu faço coleção, eu já tô aqui para garantir a minha moeda já. Se um dia vai valer algo a mais que R$1, igual a Abinal pergunta... eu preciso falar, desculpa. Conta. Eu preciso contar. Eu ia dizer assim, eu tenho um amigo, mas já que você falou que foi a Abinal, amigo. Gente, cheguei aqui contando as notícias do hashtag antes de entrar no ao vivo. Falei, gente, hoje eu vou falar sobre a moeda de R$1 em comemoração aos 30 anos. O Abinal, qual é o valor dela, Jô? É R$1? Não, Jô, o valor. Aí eu, R$1? Mas agora deixa eu aqui explicar, porque vai que você entenda, viu? Porque eles não entenderam. Não, Mas depois eu te entendi, amigo. Entendeu mesmo?
Porque assim, quando foi... Nesse ano de 2024 foi lançada uma moeda comemorativa aos 200 anos da primeira Constituição brasileira, uma moeda de R$5. E sabe quanto valia essa moeda de R$5? R$440. Olha aí. Aí quando falou da moeda comemorativa, eu pensei, falei, tá, quanto é que vai valer essa moeda de R$1 aí? Então, por essa informação. Aí quando eu entendi o que ele estava dizendo, o que eu falei para você, Aleixo? Falei, Aleixo, vamos pedir desculpa para ele? E os amigos não quiseram, mas eu me propus, amigo, desculpa, ri de você. Tá, não, eu nem preciso pedir desculpa. Mas existe uma piada, existe uma frase, né? A gente pede um amigo, mas a gente não pede a piada, mesmo que a gente esteja errado. Mas deixa eu falar, Jôs, que eu tô igual a você, viu? Juntando as moedas. Eu não tenho a coleção completa daquelas moedas das Olimpíadas, mas eu tenho algumas lá, acho que umas 4 mais ou menos, quero ver quanto que ela vai valer mais também, né? Porque esses dias eu tava olhando, tava valendo R$10, cada moeda de R$1. Olha... Você tem quantas? Olha, eu tenho a coleção toda, não sei, acho que é 15. São 15 então moedas. Vai dar R$150. Olha, já dá pra... Moedas brasileiras? Moedas brasileiras? Isso, de R$1 das Olimpíadas. Entendi. Tem completinho. Não coleciona de outros países? Não, mas aí já me falta a oportunidade. Olha, eu que estou vivo há eu iria mais colaborar. de 30 anos, eu lembro que o colecionar moedas antes do real significa que se você guardasse a moeda de manhã, à tarde você já tinha perdido ela. Ela não valia, ela valia cada vez menos. Eram as maquininhas, você ir no supermercado, pegar o salário e já ter que comprar já, porque a desvalorização era uma coisa absurda. E o papel também, né? Aquela cédula. Você nunca recebia o mesmo salário, nada era do mesmo preço, uma inflação que comia. Deixa eu perguntar aqui uma coisa pro público. Vocês gostam dessa hora que a gente fica assim, jogando conversa fora, aleatório? Vocês gostam? Não, conta pra gente, isso cultura, reforça. Eu gosto, eu amo, mas a gente cultura, quer saber se agrada a você. Nossa, eu não sabia que eu tava jogando a conversa fora, eu achei que eu tava contribuindo. Eu achei que era um momento culto, Porque né? assim, ó, a Josemara fica ali em pezinha, vendo, a diretora já aperta o botão pra dizer assim, vamos, próxima notícia. Depois de 1 ano de programa, você avisa que isso é conversa fora? 1 ano depois que a gente faz isso todo dia. Mas deixa eu falar que hoje aqui no... Justo na hora que ele tá falando. Deixa eu falar que hoje vieram algumas pessoas visitando a Novo Tempo e aí no refeitório a gente estava lá e algumas senhoras me disseram, mas a gente se diverte muito assistindo vocês lá, dando risada. E o legal é que ela falou, vocês são muito legais mesmo, pessoalmente, vocês são muito simpáticos. Ela tinha uma dúvida, mas pessoalmente ela tirou a prova. Ela falou, não, vocês realmente são muito legais, muito simpáticos. Até arrumei o óculos de uma das... O que eu mais amo aqui, agora mesmo, gente, ali, uma delas falou assim, mas você parece uma menina. Acho que é aqui, eu arrumei o óculos dela. Será que é essa, pastora Aleixo? Segredo é, não junte as informações. Você juntar as informações... Tô ligando aqui, ela falou antes ou depois da menina arrumar o óculos dela? Deve ter sido, amigo. Você parece uma menina, uma menina. Essa tava sem óculos. Óculos quebrado. Aí ela disse que estava com esse óculos prejudicado e esse aqui foi corrigir. Aí quando ela colocou de volta, não voltou. Já colocou um efeitinho ali, né, no óculos, né? Eu fiquei quietinha, vai que ela me enxerga de óculos. Vai saber, né, gente? Mas que bom você receber um elogio, que ótimo, né? Imagina ser chamada Próxima uma notícia, por menininha. favor. Corta o microfone do Abinal. Mas, gente, seguindo aqui nosso momento, hashtag Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que as prestadoras de serviços de telecomunicações coloquem em prática uma série de medidas contra fraudes e golpes em ligações telefônicas. A partir de agora, as empresas terão que seguir novas etapas de verificação das chamadas. Entre as medidas está a proibição do uso de múltiplos números aleatórios para chamadas de uma mesma empresa. Isso é uma prática comum porque dificulta a identificação e o bloqueio da chamada. E tem mais, viu? A agência determinou que as empresas que não cumprirem as regras serão multadas de até 50 milhões de reais. Também estarão sujeitas a serem punidas com o fim da prestação do serviço, caso fique evidente que há conivência aí com práticas criminosas. A Anatel espera que essas medidas tragam resultados ainda este ano e será aí o fim das ligações inconvenientes que a gente recebe uma atrás da outra. Eu confesso que já não atendo mais. Se não está na minha lista de contatos, eu não me dou nem o trabalho de atender e saber o que pode ser. Já faço isso com medo de realmente golpes e fraudes, né? Eu acho que se eu tomar um golpe de alguém que ligou para mim ou mandou uma mensagem, eu vou perder todos os meus amigos.
Ah, é verdade. Porque vai ser difícil explicar como é que eu atendi aquela mensagem e não E dos amigos, não. E não atendi a outra. Você atendeu o telefone. Mas eu tô tentando, tô me tornando uma pessoa melhor. Eu quero que o Abinal faça um óculos pra mim também. Fechou. Outro dia eu Você conhece uma experiência assim, você se fecha pra mim? Se fecha pra mim. Gente, Outro dia tá eu atendi uma difícil com ligação e esse era povo cobrança hoje, mesmo, hein? eu bloqueei também. Olha, eu confesso pra vocês que eu tô me segurando aqui porque parece várias chaleiras aqui do meu canto. Enquanto eu tô dando a notícia, gente, Não, como e a que diretora diz faço? assim, põe a língua no céu da boca, fica sério. Ninguém consegue segurar, a gente tentou, viu? Difícil. Eu tô parada no óculos da velhinha ainda. Olha Ai, você só, parece uma gente. menina. Mas agora, bora voltar aqui que eu já vou finalizar o hashtag. Gente, sobre o assunto de hoje, você sabia que cerca de 24% das mulheres relatam ter pouco desejo sexual? Muitas vezes isso acontece por causa de estímulo inadequado no dia a dia. Mas isso não acontece só com as mulheres, viu? Nos homens, a falta de interesse está ligada com a falta de demonstração de desejo da mulher. Além disso, questões como ejaculação precoce, disfunção erétil, masturbação e fatores psicológicos também podem afetar o desejo masculino. E para você ter mais conhecimento sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje, Eliane Mello, vai compartilhar mais informações com você. Mas aqui eu fico por enquanto, tá bom? Um beijão para você aí de casa, até amanhã para vocês também, viu? Tchau, Valeu, tchau, gente. Josi, até Obrigada, amanhã, se Deus Josemara. quiser. Ela foi terminando a notícia, baixando o tom de voz, o tom de voz, o tom de Foi voz. acalmando a gente. Foi também. acalmando, foi. Foi. Foi pra baixar aqui a nossa... Nossa crise de riso. Se fecha, não quero conversa com você, não. Língua no céu da boca. Não, é. Vamos então receber Eliane Mello. Vem pra cá, escritora, palestrante, professora, psicóloga, mestre. Ela tem o livro sobre sexualidade escrito por Eliane. Pra mim é o melhor, é o melhor. Bem-vinda, minha querida. Sente e fique à vontade. Boa tarde, Eliane. O que dizer sobre Boa desejos tarde. de homens e mulheres que em muitas relações tem sido assim um ponto fraco? Muito bom estar aqui com vocês, ouvindo as risadas de vocês. E o desejo é essa parte importante, né, de todo o relacionamento sexual. O desejo a gente pode considerar que ele tem tudo a ver com o nosso cérebro. Ele tem tudo a ver com o que você imagina, pensa, o que você aprendeu sobre sexo no decorrer da sua vida. E ele vai ser um resultado. Então, nosso melhor órgão sexual é o nosso cérebro e o desejo ele começa exatamente na nossa mente. Quando a gente pensa em qualquer reação do corpo, a gente já mudou de fase. A gente já está na excitação. O desejo, ele tem a ver com a nossa cabecinha, daí a importância de falarmos tanto sobre ele. Inclusive, as mulheres são as que mais sofrem, né, com essa dificuldade frente ao desejo. E o número de homens tem crescido também. Até a falta de... A gente pode dizer que a falta de interesse em outras áreas do relacionamento também pode culminar numa falta de interesse sexual também, né? Quando o homem ou a mulher não se preocupa com outros pontos da vida, seja do outro ou a vida do casal mesmo, isso também vai acabar afetando esse lado. E associado ao que o Abinal traz, quais são os fatores que têm tornado mais a libido masculina, que culturalmente disse, não, o homem, ok. O que tem acontecido nesse universo e os fatores que também implicam numa baixa libido das mulheres, um baixo desejo das mulheres? Então, quando a gente fala de desejo, a gente precisa entender que o desejo, ele faz parte do ser humano em todas as fases da vida. E eu gosto quando Freud, ele coloca que libido é energia que te motiva para a vida. Só que essa energia que te motiva para a vida, quando você é criança é de um jeito, quando você é adolescente é de outro, quando você é adulto é de outro. E aí, quando a gente olha para esse recorte do casal que é casado, a gente vai perceber... se é energia que nos motiva para a vida, aonde é que eu estou colocando essa energia? Porque se eu fosse imaginar libido como um celular que fica carregado 100%, ao longo do dia eu vou gastando essa energia, vou gastando. Às vezes não vai sobrar nada de energia à noite para você de fato gastar com seu cônjuge. Mesmo ele sendo uma pessoa legal, mesmo você gostando da presença, mesmo você amando.
E aí, quando a gente olha para os dias atuais, a gente percebe que nós estamos em um modo muito ansioso. Nós estamos sempre correndo muito. As mulheres, por exemplo, olhando para a vida sexual, geralmente vão querer uma vida muito perfeita. Eu quero estar descansada, eu quero que os meus filhos estejam dormindo, eu quero tudo bem ao meu redor para que eu me relacione sexualmente. Então, essa vida perfeita não existe. E se ela não existe, a gente precisa ter essa consciência da realidade para entender o que é possível. Já quando a gente olha para os homens, a gente percebe um excesso de trabalho interferindo diretamente no desejo sexual, porque a energia está gastando em outras áreas, vai fugir da área sexual. E a gente também vê o movimento sempre crescente da pornografia. Então, é mais fácil eu ver um vídeo, é mais fácil eu me masturbar do que eu ter que convencer a minha esposa a se relacionar sexualmente, né? Ter toda essa parte aí onde eu a conquisto de novo. Então, eu prefiro me resolver sozinho. Então, cada caso, quando a gente fala sobre desejo, é um caso. Mas, de forma geral, são esses os principais aspectos. Sempre impressiona a gente ser lembrado que nós somos seres integrais. Quando você fala assim, olha, o principal órgão sexual é seu cérebro, é o principal órgão para todas as coisas. Portanto, qualquer coisinha que eu mude aqui, a que eu exponho meu cérebro, vai afetar... Muda a configuração. Que eu não sei onde é que vai. Porque é o principal órgão para tudo, né? O principal órgão digestivo também né? Bateu ansiedade, depressão. Tudo enfim. tá ali. Principal determinante esportivo também é seu cérebro. Coisas importantes a gente falar. Nós somos seres integrais e precisamos cuidar de tudo. No próximo bloco, a gente vai também escutar uma história importante de alguém que passou por uma coisa que muitas pessoas têm passado, mas com um final feliz, com uma retomada. Além de que, quando a sua interação chega, todo mundo é beneficiado porque é uma pergunta que alguém faria. Nós vamos para o intervalo, 4 minutos, e a gente já volta. Até aproveitando para reforçar nossa pergunta do dia, para você que ainda não mandou a sua interação para a gente, interaja, participe, mande aí a sua resposta à nossa pergunta. Quais são as suas dificuldades para manter o amor vivo no seu casamento? Compartilhe com a gente. O assunto de hoje é: perdi o interesse pelo meu cônjuge. E agora, o que fazer? Já tem várias interações chegando por aqui, daqui a pouco a gente já começa a ler, a buscar algumas dessas interações. Enquanto isso, manda a sua para cá também, tá bom? 12983150249. Participe. Eu perguntei para o pessoal se eles gostavam das nossas conversas aleatórias. E aí a Maria diz assim: eu amo. Maria Batista, eu amo. A Genilza assim: eu gosto muito das risadas. Quem mais? A Maria Batista continua: agora minha tarde começou de verdade. Coisa boa hein? tarde, trio amado. Ela fala lá do Rio de Janeiro. Benção. Ai, querida. Tem uma Maná Diário ali que tá chateado, não gostou não. Beijo, Maná. Cai, Maná, na vida dessa criatura. Agora eu vou perguntar para eles, você tem uma resposta, quanto você acha que vai valer uma moeda de R$1? Muito interessante, né? Só uma moeda especial. Com uma borda dourada. Escrito 1 no meio. Um dia ela vai valer 400. Entendi. Só para saber se eu não tô sozinho. Dessa moeda para outra. Só para saber se eu não tô sozinho nessa opinião. Eu não vi muita diferença dessa moeda para outra. É porque a outra não é uma moeda corrente. Tinha só um cifrãozinho ali, acho que é isso, né? Não é moeda, porque não existe moeda de R$5. Ah, não, também. Vamos recomeçar, não? Não. Não? Mas então assim, tá, só para saber. Nós temos agora a história de alguém que vai contar como foi essa experiência no casamento e que ela começou a se ver desinteressada do marido. E ela vai falar com a gente lá de Portugal, né? Deixa-me lembrar aqui. Já tá prontinha? Já pode chamar? Margarida, vem pra cá, meu amor. Conta pra gente como vai você. Tudo bem, Margarida? Tudo bem. Boa tarde, gente linda. E obrigada por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, querida. Conta pra gente aí, relata como foi que aconteceu de você perceber o desinteresse seu em relação ao seu marido. Isso começou logo no início do meu casamento. Assim, Amanhã já de fazemos cara? 26 anos de casados. E começou praticamente logo no início do casamento por conta de uma história vivida da qual me tinham destruído a minha imagem enquanto mulher.
Então foi assim um tempo muito difícil no início, eu ter que satisfazer o meu marido, porque sim, porque era a minha obrigação enquanto esposa, mas enquanto mulher eu confesso que era a pessoa mais infeliz que eu conhecia, não só de fora, mas de mim mesma. Então foi um processo bem complicado até me encontrar como mulher. E como foi que você se encontrou, Margarida? Foi preciso muita terapia também. Eu, há 11 anos atrás, iniciei uma terapia pessoal por conta da minha história de vida, e aí foi quando eu dei conta de que eu, como mulher, não era suficiente para o meu marido. Eu não tinha desejo, eu só satisfazia o meu marido porque sim, com medo de o perder, com medo de que ele procurasse outra. Então eu, enquanto mulher, eu tinha essa obrigação. E como eu costumo dizer, eu sentia que eu era um frango congelado, era um franguinho congelado. Eu estava ali à disposição do marido e ele fazia o que quiser, mas depois eu, enquanto pessoa, eu acabava por sofrer bastante a cada relação. A relação já era, a nível de frequência, era muito pouca. Era porque sim, porque eu tinha que satisfazer, talvez de 7 em 7 semanas. Eu amava a fase quando estava grávida, porque aí a frequência era menos ainda. E até que há 11 anos eu comecei a perceber o quanto eu merecia, como mulher, eu merecia ser feliz sexualmente. Eu merecia que todos aqueles fantasmas que me acomodaram durante 23 anos de casada, porque amanhã faço 26, como eu disse, mas só há 3 anos atrás é que eu comecei a procurar ajuda terapêutica de casal para nós os dois. E aí tive a oportunidade fantástica também de encontrar a Eliane Melo, uma amiga, uma querida que eu amo muito de coração, e que através de tudo o que ela tem ensinado, através do Destrave Mulher, eu e o meu marido acabamos por fazer, e aí acabamos também por nos encontrarmos enquanto casal. E eu costumava dizer, se todas as pessoas à minha volta dizem que são felizes sexualmente, que sexo é bom, como é que isso é possível se eu nunca encontrei isto? Eu quero isto também para a minha vida. Então, se elas têm essa possibilidade, eu também quero. E eu confesso que não sou uma pessoa de desistir assim à primeira. Eu vou à procura. Tanto fui à procura, tanto batalhei, que eu disse, é agora que eu preciso encontrar-me, a minha essência de mulher. Deixar que todo o foco seja no órgão e que passe a trabalhar a cabeça. E quando trabalhei a cabeça, o órgão despertou, o órgão destravou, literalmente. Muito então, bom. eu hoje posso dizer que sou muito feliz sexualmente. Que linda! A gente já volta aí com você, viu? Permanece com a gente. Eliane, você enquanto profissional que está muito ligada ao novo momento que ela vive, o que tem dessa história que repercute certamente ou que aparece ali na vida de muitas mulheres? Por exemplo, eu só satisfazia o marido, foi uma fala dela. Sim. Eu sempre digo que nós temos alguns pilares, né, para trabalhar sexualmente. Temos o pilar físico, temos o pilar espiritual e temos o pilar emocional. E o que impacta diretamente o pilar emocional? As suas vivências sociais, a sua história de vida, as coisas que você foi aprendendo, né, ao longo da vida. E a história da Margarida, ela é sempre uma história que me emociona muito, porque a Margarida, ela passou por diversos momentos difíceis na infância dela, por abusos sexuais, ela sofreu muito sexualmente falando. Então ela tinha todos os motivos, talvez, para olhar hoje para a gente e falar assim, infelizmente a minha história não pode ser feliz, esse é o resultado da minha história. Mas ela entendeu que o passado não a define. Então quando a Margarida, ela entende isso, ela olha para frente. E ela fala assim, eu posso até aprender com o meu passado, mas eu não posso deixar que ele vá regindo a minha vida daqui para frente. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida.
E nesse momento a gente começa a olhar para as pessoas que sentem essa dificuldade frente à área sexual e não tem jeito, você precisa olhar para a sua história. O que será que te impede de ser feliz sexualmente? Será que me faltou educação sexual? Será que em algum momento eu compreendi que sexo era errado? Pecaminoso, era nojento, sujo, e eu estou trazendo isso para o meu casamento? O que eu aprendi dentro da igreja que eu frequento? O que eu aprendi com a sociedade? Quais as experiências que eu tive que me marcaram e que hoje refletem diretamente dentro do meu casamento? Ter clareza sobre tudo isso vai nos ajudar. Porque quando eu tenho clareza, eu tenho condição de decidir de uma forma diferente. E meninos, Verdade. o marido dela veio junto, né? Vocês perceberam? Pois Essa é uma pergunta importante, porque, obviamente, ele é uma parte fundamental da história. E como que foi essa conexão de trazê-lo para o problema, de colocá-lo como um elemento importante a discutir, a pensar essa relação sexual de vocês, Margarida? Eu entrei para o destrave sem ele saber. Até porque eu queria resolver a minha história, com ele estava tudo bem, aparentemente. O problema para mim seria eu e não o meu marido. Só que aí eu comecei a ser transformada além da Eliane, eu tinha tido uma terapeuta com ele também. E aí eu disse, olha, a escolha é tua. Eu preciso mudar a minha história, a minha realidade. Agora, se tu não quiseres, eu disse-lhe até que iríamos iniciar a terapia, ele disse, não, eu não preciso, quem precisa és tu. Eu disse, ok, então olha, fazemos assim, eu vou ali para a rua, vou encontrar um homem com quem eu irei fazer terapia e quando eu estiver resolvida, quando eu estiver bem, eu volto para ti, combinado? E ele, não, claro que não pode ser assim. Eu disse, claro que não, homem, és tu que tens que vir. E aí iniciamos o processo terapêutico com uma psicóloga, sexóloga, e até que encontramos a Eliane, e aí eu adquiri o curso do destrave. E eu disse, olha amor, tens aqui a tua parte, tens aqui a destrave homem, eu não vou ver, eu não vou abrir, e tu fazes como tu entenderes. Mas logo ali no início ele começou a sentir mudança em mim. E aí ele começou a ver, ele disse, amor, deixa-me então abrir o link, é todo teu, vai. E a partir daí, até hoje, ele acompanha a Eliana também para estar a par daquilo que ela orienta, daquilo que ela diz. E tem sido maravilhoso fazer esta caminhada junto com o meu marido. Ele é pastor também e temos tido um processo muito bonito. Não só mudou a nossa história enquanto casal, mas mudou principalmente também a nossa história enquanto família. Nós temos 4 rapazes, 4 filhos, 2 já são casados, mas eles viram a mudança radical da mãe em si, que acabou por contribuir para toda a família. E é isso, a mudança começa em mim. Eu não tenho que forçar o outro a ter a mudança. Mas quando ele percebeu esta mudança na minha vida, na minha forma de estar, na minha forma de ser, automaticamente tudo mudou à nossa volta. E hoje, com toda a certeza, eu continuo a afirmar e a dizer que nós somos felizes sexualmente e que nós estamos num patamar incrível, como se estivéssemos numa lua de mel ainda, mas tem sido fantástico. Que maravilha, que benção, viu? Você falando das mudanças, né, que aconteceram na vida de vocês, como casal, na sua vida, principalmente, isso refletindo para a vida do seu marido, da família, né, os filhos percebendo. Quais foram as principais mudanças, assim, que você sentiu em você mesma, né, o amor próprio, enfim, e as mudanças que o seu marido, os filhos, puderam sentir também? Alguns exemplos. É assim, talvez quando havia aquele momento apreensivo, se iria haver relação, intimidade, se não iria haver, o ambiente tornava-se muito pesado. Quando a intimidade em si acabou por ser mais liberada, mais espontânea, mais ativa dentro do casal, parece que saiu um fardo de cima de mim. Toda aquela imagem que eu tinha anteriormente de que eu era uma farsa, eu estava a disfarçar um casamento que não existia, acabou por se criar algo tão bonito e tão pleno. É engraçado que muitas vezes as pessoas na rua, amigos que me conheciam, diziam: Margarida, tu estás com a pele mais brilhante, tu estás com o rosto mais iluminado.
E aí, na minha intimidade com aquelas amigas que eu conhecia mais pessoalmente, eu dizia, pois é, nada que uma boa noite de intimidade não resolva esta pele iluminada. E tem sido isso, porque nos momentos em que eu sentia tanta raiva por não satisfazer o meu marido, por achar que eu estava a ser uma farsa, acabou por se transformar. E hoje eu posso dizer de viva voz, eu hoje posso dizer com alguma autoridade, sim, a relação sexual em si é maravilhosa, é prazerosa, mas não esqueçamos que é preciso mudar toda uma história que vem de trás, toda uma história de sofrimento, porque quando eu não mudo a minha história, eu não consigo mudar o meu presente. Quando eu não trabalho na minha história, eu não consigo mudar o meu presente. Então é uma escolha, é uma decisão. Ou eu me mantenho no meu papel de vítima, coitadinha de mim, eu não quero uma relação, uma intimidade, porque eu fui abusada por 8 homens diferentes durante o meu processo de vida. Ou então eu digo, não, é o passado, não tem que definir quem eu sou hoje, e hoje eu escolho, eu posso escolher ser feliz sexualmente, eu posso lutar por aquilo que eu mereço enquanto mulher, enquanto sobrevivente, enquanto mãe, para poder dar esse exemplo aos meus filhos e poder trabalhar uma sexualidade saudável com os meus filhos, porque se eu tiver uma intimidade infeliz, como é que eu vou dizer aos meus filhos, casem, usufruam, quando eu não tenho autoridade para o fazer? Então tudo isso foi mudando na minha história, na minha perspectiva de vida, na minha visão do que é a vida, e nós não conseguimos ter um relacionamento íntimo se não tivermos esta mudança e este comportamento face algo que foi criado por Deus para que o homem e a mulher se complementassem. Verdade. Muito obrigado, Margarida. E a gente sabe que tem muita história ainda por trás, né? Vivida em todos esses anos de convivência. E que Deus continue abençoando você, seu esposo, a família como um todo, nesse recomeço aí, né? E que a cada dia mais você continue desfrutando das bênçãos de Deus para você e para a família como um todo, tá bom? Beijo, Muito Margarida. obrigada. Beijo, querida. Beijo. E beijo para os nossos amigos em Portugal, dizer, né, portugueses, que acompanham a Novo Tempo. Sotaque bonito, né, de Portugal. Ó, já estou aprendendo a falar igual os portugueses. Minha gente, mas deixa eu falar aqui de um idioma que é para todo mundo. A Bíblia, ela traz para a gente receitas para a vida, né? A Bíblia é o nosso manual de vida. E talvez você que está nesse momento pensando, puxa vida, meu relacionamento já era, não tem mais aquela química dentro do nosso casamento, o amor parece que esfriou, não tem mais o que fazer. Será que não tem mais o que fazer quando nós temos a palavra de Deus para nos ajudar, esse manual, esse guia que pode sim trazer recomeços, que pode e quer, né? Deus quer trazer para a gente sempre novas oportunidades para a gente ser feliz. Então tá aqui, ó, felizes para sempre é o que nós queremos que você seja. Entrando em contato com a gente agora, através do telefone do WhatsApp, né, que é o 12982000062. Isso mesmo. Esse é o WhatsApp da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. O Felizes para Sempre, ele é um guia de estudos diferente. Você não tem o material físico, como as revistas que a gente envia na sua casa geralmente. Esse daqui você pode já receber agora aí no seu celular, quando você enviar para a gente nesse número um pedido só com as palavras ali, as 3 palavrinhas, né, Darleide? Felizes para sempre. Ia dizer felizes sempre. Igual eu. Felizes para sempre, tá bom? Manda pra gente essas 3 palavrinhas no 12982000062 e você vai começar a fazer esse estudo incrível para casais, viu? E aí, o legal desse estudo é que ele é um pouquinho diferente, é o mesmo assunto, mas seguindo com um direcionamento para os maridos e outro para as esposas. Então, quando os dois começarem a fazer, o marido começa a fazer o dele, terminou a lição dele, a esposa vai receber um lembrete, ó, o marido já terminou, faz o seu também. E aí os dois vão fazendo juntos e caminhando nessa mesma direção, tá bom? E sendo felizes para sempre com a graça de Deus.
Combinado? 12982000062 aparece aqui no seu vídeo. A gente vai para aquele intervalo rápido, que é o tempo de você mandar essa mensagem e já dar uma olhadinha aí no primeiro tema desse guia de estudos maravilhoso para você, tá bom? É rápido, a gente volta já. Oi, meus amores. Quando eu fico esperando o Abnal vai falar, o Aleixo, mas sou eu quem falo. Bom demais ter você aqui com a gente. Já mandou a resposta da nossa pergunta hoje? Ou pergunta também, se quiserem mandar, né? Aí verdade. Tem a Eliane Melo aqui. Eu aproveitaria tudo com a Eliane Melo. Mandar aí, viu? É verdade. Manda pra cá, 983-1502-49. Manda sua interação, queremos conversar com você. Verdade. E agora a gente chegou àquele momento, é isso, pastor Aleixo, me ajuda. Eu olhei o pastor Aleixo, ele... Eu vou torcer para você conseguir construir uma frase legal sobre esse momento. Boa, né? Vamos lá, verdade. Vou tentar assim. Então... Chegou esse momento em que a gente vai destravar algumas coisas. Momento de destrave. Momento de destrave, gostei, fechou. O que você acha, Eliane? Ótimo. É isso aí. Melhor, né? Você sabe que Destrave, acho que vale a pena dizer que Destrave é o nome do curso que a Eliane Melo ministra para, assim, já foram milhares de mulheres, principalmente, mas tem casais envolvidos. Tanto que a rede social dela tá aí, ó, elianemelo.destrave. É para destravar como destravou a vida da Margarida aí. E vai muito bem, obrigado ao que o seu sorriso revelava pra gente. Então vamos ao momento Destrave, é isso? Isso mesmo, momento Destrave, que a gente, em alguns programas, a gente muda o nome desse quadro, né? É, na prática, mas hoje nós mudamos. Hoje não, na prática mudou. é você de casa que resolve. É, que é o Destrave. Então, a gente faz o momento de destrave hoje, depois você faz o seu momento na prática. E aí você vive a sua interação. Isso. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Bom, isso é um ciclo, até a Eliane pode explicar melhor pra gente, né? Como que segue esse ciclo aqui, Eliane? Desejo espontâneo é o que vai ser no centro do ciclo, né? Mais ou menos. Ou não? Olha, o ciclo da resposta sexual está aí, exposto para vocês. E eu gosto muito desse modelo porque a gente sai de um modelo onde espera-se desejo, excitação, orgasmo e relaxamento, que é a resolução, e a gente vem para um modelo que é muito mais humano, né? É muito mais envolvente. E aí eu queria que vocês prestassem atenção que ali tem no centro desejo sexual espontâneo. Quando a gente fala sobre diminuição do interesse, diminuição de libido, nós estamos muito focados nesse desejo, no desejo sexual espontâneo. A gente espera, eu quero subir pelas paredes, eu quero ter iniciativa, eu quero ir atrás, eu quero ter prazer e eu quero conseguir fazer tudo isso naturalmente. Quando você espera essa naturalidade toda, você está exatamente ali, no desejo sexual que é espontâneo. Tem alguma coisa de ruim com ele? Não. Tá tudo certo com ele, ele é ótimo, super bem-vindo. Mas tem alguns aspectos que a gente precisa entender. O desejo sexual espontâneo, ele é muito, muito mais comum no início da vida sexual. Então, quando você tá ali no início do relacionamento, quando você ainda não conhece essa pessoa em detalhes, então você tem, de fato, esse desejo sexual que é mais espontâneo. Porém, em relacionamentos de longo prazo, a gente vai começar a ter também o desejo sexual responsivo. Então, eu queria que todos vocês que estão aqui escutando a gente entendessem que existe o desejo espontâneo, mas também existe o desejo sexual que é responsivo. E os dois são ótimos, tá? E como é que a gente entende? Eu ia te fazer essa pergunta. Faça então, faça. Veja bem, eu estou no começo de um relacionamento. E no começo de um relacionamento eu tenho um desejo sexual mais pronto e espontâneo. O meu relacionamento se aprofunda. E agora eu tenho um desejo sexual responsivo. Ele evolui? Ele degrada? Ou nenhuma coisa nem outra? Não. Porque a minha pergunta é, como é que eu estou num relacionamento que amadureceu e agora ele é mais responsivo e eu considero isso negativo? Não, não é negativo. E isso é bem importante, pastor. A gente precisa entender que o desejo sexual espontâneo, ele é positivo e o desejo sexual responsivo, ele é positivo também. E eu costumo dizer que ele é um reflexo dessa relação amadurecida. Porque todo mundo que está em casa vai me entender, eu já passei por isso, vocês, todos que estão aqui já passaram por isso, como pessoas casadas. Muitas vezes, nós não estamos interessados em nos relacionarmos sexualmente naquele momento. Só que o outro que a gente ama,
que a gente convive, que a gente quer que se sinta bem na nossa presença, ele nos procura. Quando o outro nos procura, ele está dizendo, eu te desejo, eu te quero. Qual o desejo que tá ali na cabecinha dele? Provavelmente o espontâneo. Mas na sua, que não estava pensando em intimidade naquele momento, você falava assim, ué, mas eu nem queria. Mas nesse momento você se permite. É quando você olha e fala assim, por que não? Por que não me relacionar com a pessoa que eu amo? Por que não me entregar para esse momento que eu já vivi outras vezes e é tão gostoso? Por que não sentir prazer e dormir melhor hoje à noite? Então aí é onde entra o desejo sexual responsivo. Ou seja, ele nasce a partir do desejo que foi demonstrado pelo outro. Então, o casal, ele vai ter o tempo todo esse jogo de desejo sexual que é espontâneo e responsivo. Uma hora vai ser a esposa que vai falar assim, hoje eu quero meu marido, eu vou atrás dele. Ela teve o desejo espontâneo e ele que nem estava pensando em nada, vou me envolver e vai ser uma noite gostosa. Outros dias vão ser o contrário, vai ser exatamente o contrário. E aí que está o problema de muitos casais, né? De muitas mulheres, mas vai ser sempre do casal. Por não ter o desejo espontâneo, não sabe desse ciclo do desejo em responder ao outro, e isso trava a vida, de modo geral, né? Ela não experimenta o prazer, o outro também vai ser negado a ele, e aí nisso trava. Não tem nome mais apropriado para o seu curso do que o destrave, né? Porque essa visão de que pensar do que o outro quer, me entregar, será que vai ser bom? Dá preguiça quando você não entende que nisso está um segredo. Você se dispor, vai vir, o desejo vai vir. Se entrega que vem, né? Na fala da Margarida, ela comentou algo que eu gosto muito de enfatizar. Ela falou assim, quando meu marido me procurava, eu ficava lá que nem um franguinho congelado. O que ela está dizendo? Ela estava ali só para satisfazer o marido, mas da forma errada. Quando a Margarida, ela entende que ela é uma mulher que foi idealizada por Deus para ter reações de prazer frente ao toque, ao estímulo que ela recebe, ela sai desse lugar de congelamento e ela vem para um lugar de vida, de atividade. Então, quando a Margarida entende isso, ela vira uma chavinha na cabeça dela. Esse é o destrave. É quando você olha e fala assim, eu não preciso estar subindo pelas paredes, eu não preciso pensar em sexo o dia inteiro, eu não preciso que o dia tenha sido perfeito para eu querer esse momento de intimidade sexual. Eu posso alimentar isso racionalmente, pelo relacionamento que eu tenho, pela pessoa que eu escolhi viver esse momento. Então, é uma libertação. Eu olho para esse ciclo da resposta sexual e eu penso assim, é libertador você observar que você pode ter o espontâneo, mas você também pode ter o responsivo. E ambos vão te levar para onde? Para uma segunda fase, que é a excitação. Essa excitação ela vai crescer e aí você vai chegar ali no orgasmo, que eu inclusive gosto muito também, porque o orgasmo nesse ciclo, ele está descrito como satisfação emocional e física. E não sou eu, Eliane Cristina de Alvarenga Mello, que estou falando. É a ciência. Então, isso combina com a Bíblia, né? Quando a ciência fala que satisfação emocional e física é igual ao orgasmo, eu estou dizendo que a Bíblia, olha lá, está escrito isso na Bíblia anteriormente. A satisfação é integral. Sempre integral. Então, é muito perfeito. Perfeito. Você já descreveu, então, todo o ciclo aqui? Aí, o que a gente pode olhar? O desejo sexual espontâneo, ele pode surgir, mas vocês estão vendo que tem ali uma setinha, né? A partir dele, naturalmente, você buscar o estímulo sexual ou não. Você ir ali para excitação sexual, o seu marido, sua esposa te tocou, te estimulou, e aí você falou, por que não? Vou me envolver. E aí vem o quê? Desejo de novo, mais excitação. Até que essa excitação, que é física. Então é interessante a gente pensar assim, desejo tem tudo a ver com cabeça. Não tem reação física ainda.
Desejo está aqui, no universo do seu cérebro. Quando você começa a ter reação física, você já está indo para onde? Para a parte de excitação. E aí vai ter uma mistura. Excitação, desejo, um alimentando o outro, bons pensamentos nessa hora para manter a sua motivação. Até que essa excitação, ela cresce, o momento vai ficando tão gostoso que você vai ter essa sensação máxima, né, de prazer que a gente chama de orgasmo. E aí, se a gente olhar para essa satisfação máxima, que é emocional e física, a gente vai perceber que a próxima seta vai levar para onde? Intimidade emocional. Não tem como você se relacionar sexualmente e você pensar assim, foi algo só para me aliviar. Eu não vou me envolver. Não existe essa possibilidade. Todo relacionamento sexual que você fizer vai levar a um lugar de intimidade emocional. Agora, a leitura que você vai fazer sobre essa intimidade emocional pode ser uma leitura positiva ou pode ser uma leitura que te marque negativamente. Então a galera do sexo casual, da brincadeira, do ficou uma noite, vai chegar, só não vai reconhecer. Como é que se explica que eles não têm compromisso nenhum, nem troca telefone, nada? De que tipo de intimidade emocional a gente está falando? Você pode perguntar se alguém esqueceu uma relação sexual que teve. Você pode até escolher não se envolver novamente com essa pessoa. Você pode escolher dizer para sua cabeça que foi algo só de uma noite, mas que você foi marcado de uma forma íntima, emocional e fisicamente, não tem como negar. É uma coisa de corpo, né? Esse corpo fala, esse corpo registra, tem uma assinatura, né? É alguma coisa que você fala assim, eu só tive um contato só com urânio, mas foi só um toque. Sexo é atômico. Ele é atômico, ou ele está envolvido numa capa de chumbo, ou ele vai matar você. A gente fala assim que quando a pessoa fala que ela não... Eu saí de lá, você saiu metade de lá, por isso que você nem percebeu. O que você deixou lá foi inclusive sua capacidade de percepção, por isso está dizendo que não teve nada. Mas para você voltar a ser inteiro, você tem que voltar para lá, para o mesmo lugar muitas vezes. Se for para vários lugares, você vai deixar um pedaço seu em vários lugares, até o momento que você não é mais nada. É difícil romper o que Deus criou, né? É difícil romper aquilo para o qual Ele criou. Isso foi criado com propósito. Para romper isso dá um trabalho desgraçado. E é impressionante esse quadro, porque ele mostra um ciclo. Deus criou o mundo, Deus criou a existência, que Deus criou é cíclica. Tudo ao nosso redor é cíclico. Tudo. Há um ciclo natural de estações, há um ciclo do corpo, há um ciclo das plantas que nascem, um ciclo dos astros. E aí Satanás coloca uma lógica linear em um mundo cíclico. Deus não criou as coisas para terem fim. Deus criou coisas para se renovarem. Aí quando a gente pensa de uma maneira linear, nós vamos inevitavelmente enfrentar um fim. O fim que a gente não deseja. Mas aquele fim foi quando a gente rompe com ciclos. Olha só, aí eu voltei, começa de novo. Isso aqui é vida. Uma definição de vida, né? Uma ciclicidade. Verdade. Que bonito, Aleixo. Vamos lá, tem mais gente chegando por aqui. Suas interações já começam a pipocar aqui na nossa tela. A Sara Manuela Martins passando por aqui dizendo o seguinte, ó, minha mãe sempre falou que o sexo era ruim, nojento e eu tinha medo de casar. Mas com o passar dos anos, casei, vi que era tudo diferente do que ela falou e que sexo é bom. Já sou casada há 18 anos e é um presente de Deus. Olha aí, que legal, viu? E presente também, sabe o que é presente? Legal, gostei da fala da Sara, viu? Parabéns aí, viu, Sara? Presente também de Deus para você é o Felizes para Sempre. Já pediu? Já pediu o seu estudo Felizes para Sempre? Na verdade, não precisa nem pedir. É só entrar em contato pelo WhatsApp 129-8200-0062 e colocar ali Felizes para Sempre. Pronto. A nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, já vai te responder entregando esse material para você aí no seu celular mesmo. Aí pronto, é só você começar. E outra, se você esquecer, ela te lembra, viu? Esqueceu de fazer um estudo ou outro, ela vai te lembrar e vai dar tudo certo, vai ser bênção de Deus na sua vida, Felizes para Sempre. Ah, mas está tudo bem aqui no nosso casamento, nosso relacionamento está tudo certo. Melhora, dá para melhorar, mas será que dá para melhorar ainda mais, viu? Entre em contato com a gente, tá bom? Eliane, o que dizer dessa interação aqui? Ela ouvia da mãe dela que não, era algo ruim, nojento, tal.
E ela descobriu por ela mesma que não é Que isso. bom, né? Que bom que ela descobriu. Que algumas Mas não descobrem, né, Eliane? Muita gente não descobre e leva pra vida Pra como vida. se fosse uma verdade absoluta. Por quê? Porque quem falou foi a pessoa que você mais considera, que é sua mãe. E quando eu olho esse relato da Sara, eu percebo o seguinte: o que aconteceu com a mãe dela? Uhum. A mãe dela reproduziu a repressão que ela mesma recebeu. Então, qual é a forma que, infelizmente, nós temos para lidar com a sexualidade? A gente lida com a repressão. Então, a gente quer que o nosso filho se mantenha virgem, case no momento certo, não sofra, mas a gente não sabe como fazer ele passar exatamente por esse caminho ideal. Aí a gente vira lá pro adolescente e fala assim: olha, dói, é horrível, olha, é um sofrimento, sexo é muito ruim. E a gente tenta, através da repressão, proteger os nossos filhos. Só que a repressão, ela nunca foi o melhor caminho. Aliás, se a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia, ela traz o conhecimento como uma forma de liberdade. Quando a gente tem um conhecimento seguro, a gente vai se sentir mais capacitado para tomar as decisões certas, né? Então, acabou que a mãe da Sara só reproduziu algo que ela mesma já tinha recebido. Eu até ligo aqui, Eliane, o relato que a gente acabou de acompanhar também da Margarida, né? Se ela não tivesse tido esse destrave na vida dela, talvez ela poderia reproduzir isso para a filha dela, para os filhos dela, acho né? que aí tem mais ainda uma coisinha oculta, né? Porque ela falou que não é só ruim, é nojento. Uhum. Então é mais do que uma experiência, é um conceito. E neste país ainda, aliás, no planeta inteiro, esse conceito ele está às vezes escondido, às vezes diluído, mas ele está presente. A ideia de que existem duas dimensões da existência. Olha só, você que está em casa, às vezes alguém te disse assim que existe alma e existe corpo. Parece que isso é só uma posição religiosa, mas isso está interferindo em todas as posições. Porque se a gente for colocar e pensar, quem que morre para quem acredita em alma e corpo? É só o corpo que apodrece, a alma não. Onde está a relação com Deus? As pessoas não imaginam que a relação com Deus está com o corpo, a relação está na alma. E ao somar de tudo, tudo que existe de bom está relacionado à alma. E tudo que existe de ruim está para o corpo. Então, sexo se faz com a alma ou com o corpo? Então, olhando assim, a gente está falando de uma atividade física. Se é do corpo que perece, que morre, que não tem valor e Deus só vai concentrar e salvar uma alma, o sexo está relacionado a algo diretamente conectado ao pecado. Mas essa ideia, ela divide o planeta todo, porque existem pessoas que vão depois desenvolver que existem pessoas que não têm alma, portanto elas são destinadas ao que é tudo que é ruim. No momento anterior ao nosso, na Idade Média, de onde veio essas ideias, as mulheres eram do mundo do corpo. Portanto, elas traziam pecado ao manifestar desejo sexual. Essa repressão de que mulher não pode demonstrar desejo sexual, isso associado à imoralidade, tem a ver com essa ideia aí. Isso é tão trágico e tão pesado porque ele se torna perigoso ao se diluir. Parece que morreu, mas não está, porque o que sustenta isso ainda é a existência de que corpo é uma coisa que existe, que vem de uma outra dimensão da criação. Agora, quando você olha para o livro de Gênesis, onde fala as coisas, quando o mundo é apresentado de forma perfeita, note, não tem nada ruim em Gênesis 1 e 2. Tudo que está em Gênesis 1 e 2 é bom. As coisas ruins, o assassinato, a traição, a morte é de 3 para frente, quando a serpente conversa com Eva. O sexo está antes, o sexo está em Gênesis 2. Está ali, no mundo perfeito, perfeito, não há pecado. E assim que o homem é criado, é apresentado o sexo para eles como uma bênção de Deus. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Deus nos deu como presente. Tem que mudar uma leitura religiosa das coisas. Nada do que é religioso vai ficar fora do seu mundo em todos os aspectos. É bom repensar. Então, a ideia de que corpo é mau, alma é boa, o que o corpo faz, portanto, é pecaminoso, é sujo, é desprezível. Então, a gente volta para a leitura correta do Gênesis e nós vamos entender que Deus criou-nos
corpo, soprou em nossas narinas e passamos a existir como seres viventes. Integrais, plenos, com sexualidade que, assim, tá na coluna da nossa identidade. Deus nos criou assim. Assunto bom, não é? Como é bom. Nós vamos fazer uma pausa por agora, o nosso intervalo, para você aproveitar e pedir o curso Felizes para Sempre. Lá tem uma das lições que é sobre sexualidade, viu? Vamos acertar aí os ponteirinhos pra gente sorrir. Um beijo pra você que está com a gente desde o comecinho e você que está chegando agora. Nós vamos e voltamos com você ainda. Estamos de volta e eu volto aqui com um protesto. E eu acho que ele é válido. Quando o Abinal ou a Darleide está aqui, a Darleide nem vou falar, que quando ela está aqui, esse negócio fica cheio. Tem bolo, tem suco, tem tudo aqui. E ela não come nada. Eu que já sabem que eu vou comer alguma coisa, o que tem aqui, ó? Tem um retrato de algumas relações de intimidade de pessoas, que é só casca, não tem nada dentro, é só a forma, né? Nem copo tem aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu fiz o que eu prometo no intervalo, já bebi meu copo de água, por isso eu estou bem hidratado. Mas eu estou aqui para falar para você de uma outra coisa muito mais importante que isso. Sabe aquele grande projeto, aquela coisa muito importante que aconteceu, aquela alegria que a gente manifestou, um livro que você leu, a gente vai ver assim, ó, o nome de um autor na capa, o pregador que está lá no púlpito, algo grande aconteceu, mas a gente não pode se iludir. Muita gente trabalhou para que aquilo acontecesse. Tem sempre um importante oculto em todos os lugares, não tenha dúvida. Às vezes você tem aquela grande ideia, mas ela surgiu de uma conversa com outras pessoas, porque Deus quis que fosse assim. Eu estou dizendo isso para você porque a Novo Tempo participa disso, mas a gente decidiu que não quer fazer com que as pessoas muito importantes para a gente permaneçam no anonimato. Você está me vendo na tela aqui, você vai ver Darleide, você vai ver o Abinal, nossa convidada, Eliane e muitos outros programas. Mas há um grupo de pessoas muito importante que torna isso tudo possível, que são os Anjos da Esperança. São pessoas que participam e a participação deles é fundamental porque eles contribuem financeiramente para que todo o projeto Novo Tempo, seja web, seja rádio, TV, o envio de materiais para as pessoas em casa, de fato acontecesse, porque tudo isso tem custo e não é pequeno, porque o projeto Novo Tempo de missão também não é pequeno. Eu digo para você que você vai experimentar uma alegria que não dá para explicar quando você se torna anjo. E nem precisa você começar pensando que pode agir com isso com uma fortuna muito grande. Não, pelo contrário. Você sabe que uma contribuição pequena, que não chega a R$10, já é suficiente para que o envio de um material desse, como a gente ofereceu para você, como a revista Mente Feliz, ou o curso pela web do curso Feliz para Sempre, isso aqui já chegue na vida de uma pessoa e mude a pessoa completamente. Já passou por essa experiência de alguém chegar para você e falar assim, olha, minha vida mudou depois daquela sua ação? Pois é, os anjos vivem isso todos os dias. Seja um anjo. Dê a si mesmo a chance de viver essa experiência tal como Deus te chamou a viver. Se você quiser falar com a gente, pedir mais informações, decidir, participar, seja um anjo, liga pra gente, é 12 21 27 30 30. Você vai conversar com uma central de atendimento, os Anjos da Esperança vão tirar, os atendentes vão tirar todas as suas dúvidas e você vai viver essa alegria. Você pode agora fazer uma doação imediatamente, por exemplo, pela nossa chave Pix. É super fácil, anjos@novotempo.com. Manda para a gente o comprovante de depósito, que a gente gosta de tratar os nossos anjos como a gente se propôs a tratar, como parceiros nossos. Faça essa experiência, viva uma vida de verdade, com alegrias de verdade. E conforme a promessa, tem interação chegando, né? Verdade, hein? Interação anônima que chega pra gente por aqui diz o seguinte, ó, a minha dificuldade hoje é porque meu esposo não consegue compartilhar o mesmo quarto. Dormir em quarto separado é muito difícil, mas eu amo e acabo cedendo para ficar com ele. Às vezes sinto muito só, a ponto de pensar em desistir. O que falar dessa realidade que essa mulher está vivendo, hein? Então, quando eu olho para esse desabafo, eu começo a me perguntar qual o motivo que levou esse casal a viverem ali em quartos separados. Quando ela comenta que o ama, né, e acaba cedendo, como é que está esse relacionamento fora esse momento de dormir?
Por quê? É muito comum, às vezes, a gente ter certas dificuldades, como, por exemplo, um ronco que é muito forte, que me atrapalha a dormir, e por isso eu tô indo para outro quarto. Então, é muito importante olhar e falar assim, qual é o motivo que está por trás desses quartos estarem separados? Né? Se você sabe o motivo, você pode ficar mais tranquila em relação ao seu relacionamento ou mais preocupada. Então, eu diria o seguinte, conversem mais sobre o motivo pelo qual vocês estão separados. E não se envergonhem de mostrar para ele que sente falta. Nós temos alguns livros na Igreja Adventista que mostra como que era o relacionamento da Ellen White com o Tiago White. E eu acho interessante porque Ellen White ela tinha muitas visões, né, durante a noite. E isso atrapalhava o sono de Tiago White. E aí o que acontecia? Eles dormiam em quartos separados. E eu fiquei muito impressionada quando eu li que Ellen White, algumas noites, ia lá e batia na portinha do Tiago White. Por quê? Porque ela também queria intimidade sexual. E tá tudo bem. Então, qual o motivo que te faz dormir em um quarto separado do seu marido? Isso não precisa atrapalhar a sua intimidade sexual. Não precisa fazer com que vocês se tornem distantes e, de fato, não tenham essa intimidade. O que falta ali é uma intimidade relacional antes, né? Você citou Ellen White e a falta que ela sentia do marido. Numa das casas onde eles moraram, tem a cópia de uma das cartas que ela escrevia e, entre outras palavras ditas, ela diz, eu sinto saudade de você. Ela expressava saudades do seu marido, né? Então, a falta de intimidade relacional aqui é que está provocando dor. Porque se de fato há uma compreensão do porquê ele dorme no outro quarto, vocês podem ter intimidade à vontade, depois se despede e como outros viram cada um para o seu lado e diz boa noite, amor, ele vai para o outro quarto. Então, essa não é a grande dificuldade, né? Mas o que vem anterior a isso, muito bem pontuado. É bom Tem lembrar mais interação? Bom lembrar que amar é se entregar ao outro, não se desmanchar por outro. Muita gente achando que meu amor vai fazer com que eu me desmanche por você. Não, você não ajuda em nada. É se entregar ao outro, inteiro. De verdade. Meu esposo está assistindo pornografia, não quer procurar ajuda, não aguento mais e não sei o que fazer. Olha só, pessoal, nós temos um programa que, assim, logo vai sair para você acompanhar aí de casa só sobre o tema pornografia, porque isso aqui aparece e muito nas relações. Tá aqui mais uma prova disso, né? De que num programa como esse, que a gente oferece a oportunidade de falar, chega a pornografia. Isso está muito vigente em muitos casamentos, Eliane. Inclusive, a gente poderia dizer que um dos motivos do homem se desestimular para a vida sexual é a pornografia. E parece estranho, né? Porque a gente poderia falar assim, mas um conteúdo sexual faz com que ele se desmotive de uma vida sexual real? É isso mesmo. Quando esse homem ele busca a pornografia, ele vai ter ali um resultado de prazer, um resultado imediato em relação ao corpo dele, e muitos vão passar pelo seguinte momento: é tão mais fácil buscar um vídeo, é tão mais fácil entrar em contato com essa ficção e me sentir satisfeito, para que eu vou buscar o real? Então, a gente percebe, a pornografia, ela acaba afastando casais, impedindo esses casais de viverem uma vida real, uma vida sexual completamente feliz e dentro do que a gente acredita, que é intimidade, conexão, respeito, né? Esse bem-estar, esse prazer. Então, pornografia é sim um câncer hoje. Aliás, vou até mudar a palavra câncer, porque em estudos bem recentes a gente tem visto que a pornografia hoje é um problema de saúde pública, certo? A nível mundial. Mais uma interação? Tem mais uma chegando aqui, Maria Helena Gomes, de Araxá, em Minas Gerais. Araxá. Boa tarde, graças a Deus, esse ano completamos 42 anos de casado. Parabéns. Parabéns. Não tivemos dificuldades para mantermos vivo o amor. Pelo contrário, mantivemos hábitos. Direção de Deus, confiança mútua, companheirismo e todos os dias fizemos um ouro. Um ouro. Eu te amo. Dizemos um ao outro, né? Eu acho que ela quis dizer isso. Às vezes, mais de uma vez. Maria Helena e Luiz Augusto moramos em Araxá, Minas Gerais. Um doce de cidade. Verdade, viu? Um abração aí, ó. Olha aí, ó. Eu te amo todo dia. Um abraço, Maria.
Muito bem. A Ou Maria... seja, aquela ideia de que muitos anos de casados deixa o casamento sem graça, a rotina que vai acabando. Não é verdade, dependendo de como você segue um modelo como o da Maria Helena. Sim, e ela fala algo ali que me chama a atenção, que está exatamente ali, ó, mantivemos hábitos. E quando ela fala desses hábitos, eu lembraria exatamente da rotina. Então, muitas vezes a gente olha para a rotina e a gente pensa assim, rotina é uma coisa ruim. Quantas vezes a gente está olhando ali as redes sociais e a gente, como quebrar a rotina no seu casamento? Não é sobre isso. Rotina é algo excelente, é algo maravilhoso, é algo que precisa existir dentro do seu casamento. A gente precisa fugir, sim, da monotonia. Então, quando a gente fala sobre vida sexual feliz, uma vida sexual feliz, ela tem uma rotina. Você precisa ter momentos onde você diz assim, como é gostoso me encontrar com meu marido. Eu quero estar com a minha esposa. Quais são os melhores dias da semana para a gente ter os nossos momentos de intimidade? Isso é muito bem-vindo. Isso é rotina. E a gente tem um Deus rotineiro. Exatamente. Todos os dias o sol nasce, se põe, temos os ciclos aí da lua, temos as estações do ano. Então não é à toa, se o nosso Deus ele é rotineiro, nós também precisamos nos tornar rotineiros, né? E ali a Maria mostra, né, que ela conseguiu manter esses hábitos saudáveis, essa saúde sexual. Aliás, a gente entende que confiança é uma coisa maravilhosa, companheirismo, dizer eu te amo também é muito bom, e tudo isso vai refletir na cama, porque a única coisa que você faz diferente em relação a qualquer outro relacionamento é o sexo dentro do seu casamento, né? Então, que legal ter esse momento. Vamos lembrar mais uma vez para você, quer dar uma melhorada aí, tem alguma coisa desencontrada da relação, vocês não têm tido assunto para conversar, isso é uma coisa que aparece muitas vezes nos relacionamentos, né? A gente não tem assunto, então a gente quer dar para você muito assunto para conversar. O Felizes para Sempre é muito assunto bom para você discutir com seu marido, para você repensar a sua postura, o que você pensa. Eu sei que estou falando para muitas mulheres, nós aqui estamos falando para muitas mulheres, é um público maior aqui da mulherada. E muitas vezes nós mulheres dizemos assim, mas meu marido não me procura, meu marido não tem interesse, não demonstra. E você? Quando você abre a Bíblia e vê lá no livro de Cantares a mulher dizer, beija-me com os beijos da sua boca, ela está se mostrando interessada em sexo. Talvez você precise quebrar aí algum tabu, lembrando aqui do nosso Sem Tabus, não é? Vamos lá, manda uma mensagem pra gente agora, pedindo o seu Felizes para Sempre, vai chegar aí no seu WhatsApp, não é a revista em papel, vai chegar o link, você abre, começa agora. Tem também lições para o seu marido, tá bom? 982000062. Eliane Melo, muito obrigada. Bom demais ter você aqui. Que programa alto nível. Coisa boa demais. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada sempre. A vocês. Deus te abençoe. Tá aí, segue elianemelo.destrave. Você não vai se arrepender. Eu fico impressionado com uma coisa, eu quero compartilhar essa impressão para você antes de ler um texto. O texto de Efésios, ele é muito combatido quando ele deveria ser aceito. Ele dá um recado para mulheres e um recado para um homem especificamente. Mulheres, sede submissos aos vossos maridos como ao Senhor. Se eu não sei como é a minha relação de submissão ao Senhor, não tem como eu ter um modelo aplicável para entender como é que se relaciona com o marido. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se você não faz ideia de como Cristo amou a igreja, você perdeu a referência para amar a esposa. E eu digo isso de todo o coração. Você quer saber como amar a sua esposa? Você precisa estudar a relação de Cristo com a igreja, porque ele deu isso como modelo. Dá uma olhada lá, isso você vai perceber que é daquela forma. Cristo faz as coisas de maneira lógica e na lógica de Deus não se pula etapas. Eu queria que você pensasse comigo numa coisa, numa situação assim, olha essa situação, que o mundo é criado e Deus vai colocar o gerente desse mundo à imagem e semelhança de Deus. Na formação da mulher, em Gênesis 2, o texto diz assim, Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Falhei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Primeiro passo que vai levar para a intimidade sexual. Primeiro passo é aceitar que quem determina o que é bom e o que não é, não sou eu, não é você.
É Deus que diz o que é bom e o que não é. Até esse momento aqui, ele diz, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Não que tenha alguma coisa má no Éden, mas ele está dizendo que é ele que classifica quando uma coisa está completa ou não. Deus disse, não é bom. E depois ele vai para o segundo passo. Essa pessoa junto, ela é semelhante em valor, ela é semelhante em propósito e ela é semelhante em relação à imagem de Deus. Se esse passo for rompido, não haverá um próximo passo importante para dar. Agora, olha como que Deus vai construindo essa intimidade. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, disse para Adão, para que ele desse nome a todos os animais. Não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora. Agora, Adão, sai para passear e eu quero que você volte para cá com uma impressão. E Adão saiu por uma atividade de participar com Deus da obra criadora dele. Deus fala, eu fiz os animais, vem participar comigo. Faça alguma coisa que eu me propus a fazer junto comigo. E isso vai te levar a conhecer mais sobre a minha forma de viver. Isso é muito importante, queridos, porque quando Deus nos chama para participarmos da obra dele, ele está querendo gerar em nós compreensões. E ele não fez isso só com Adão. Ele faz isso com todos nós. A obra da criação não havia nem terminado quando ele convida o homem a ser um agente dele no processo de criação. Agora há pouco eu falei, por exemplo, sobre ser anjo da esperança. Não é diferente. Deus fala, eu quero salvar alguém, vem participar comigo. Ele faz isso o tempo todo. A negação disso nos levará a ter uma percepção bem comprometida do que é a existência. Adão vai e sai entendendo, Senhor, eu percebi uma coisa aqui e na minha percepção eu estou diferente. E olha só como que é a conclusão de Adão. Eu estou só. Eu tenho uma missão para cumprir e eu sou incapaz de cumpri-la da maneira como eu estou. E ele também percebe, porque Deus fala, far-lhe-ei. A solidão dele não se resolve com o seu próprio esforço. Deus vai fornecer a solução. Deus faz cair pesado sono sobre este homem, tira de dentro dele a parte que será a mulher. Portanto, toda união não é de fato uma união, é uma reunião. E devemos pensar dessa forma. Nós nos reunimos porque estamos todos ao redor do Senhor. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, sendo os dois uma só carne, e ambos estavam vulneráveis um ao outro, nus e não se envergonhavam. Você percebeu que essa relação sexual em intimidade, ela é o resultado de um processo que vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, e há uma celebração do companheirismo. Há uma celebração da bênção de Deus e um aprofundamento de uma intimidade que começou, que vai gerar mais intimidade dali para frente. Quando esse homem pecou, e essa mulher também, Deus disse, eu continuo pensando sobre vocês a mesma coisa, vocês continuarão casados. Vocês não ficarão sozinhos. Isso é Deus em relação às bênçãos que Ele dá para você e para mim. Ele constrói intimidade. Quer anotar uma coisa? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais próximos ficamos uns dos outros. Maravilha, amém. Deus seja louvado. Obrigada, Eliane. Obrigada a você aí de casa. Verdade. Amanhã é de volta, hein? Se Deus quiser, amanhã vamos falar sobre como fazer os eletrônicos durarem mais. Eita. Televisão, celular, se preparem. Até lá, tchau.